Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui com os meus amigos, mais uma vez, dando sequência à nossa série de estudos aqui do primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando essa linda revista que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 7, que tem como título Povo de Deus, ovelhas de seu rebanho. Eu gostaria que você nesse momento já pegasse a sua caneta, a sua Bíblia, o seu planinho de aula e a revista, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Antes, porém, eu quero já agradecer você que já se inscreveu em nosso canal, curtiu, comentou, compartilhou. Muito obrigado. Se você ainda não fez, eu peço humildemente que você faça isso agora. É uma das maneiras de você estar ajudando a Escola Dominical, divulgando esse trabalho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Já vou dar as boas-vindas aqui aos meus amigos para darmos início então ao nosso estudo. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco mais uma vez aqui para mais uma aula pela editora Betel da nossa revista de Escola Dominical. Nessa fita, a nossa 7ª lição desse trimestre. Nosso textuário vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel capítulo 34 e o verso de número 11. A nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte: o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros e os irmãos que estão conosco. Hoje estaremos estudando a lição 7, como já foi dito, os objetivos da lição. Apresentar os tipos de ovelha no rebanho de Deus. Mostrar as ovelhas carentes de cuidados especiais. Explicar o julgamento de Deus no meio do rebanho. Textos de referência: Ezequiel, capítulo 34, versículos 17, 18, 19 e 20. Oremos, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Pai Celestial, bendito e maravilhoso Deus, graças nós te damos por mais esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos esclareça, nos conduza, nos inspire, nos guie. Senhor, que vidas sejam edificadas, fortalecidas, transformadas, enquanto a Tua Palavra estiver sendo ministrada. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado e a Igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sempre tendo em mente que esse vídeo é mais uma contribuição que a editora Betel procura proporcionar aos estudantes das revistas, das lições, visando o preparo da aula, a exposição da lição. Tendo isso em mente, nós chegamos ao capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Além da relevância desta mensagem para aqueles que estavam no cativeiro, e eu convido os irmãos a meditarmos nisto, imaginarmos o contexto do público-alvo que estava ali perante Ezequiel, e ao ouvirem esta mensagem. Então, além dessa relevância, esse capítulo 34 é um importante texto para a leitura, a reflexão e o estudo de João, capítulo 10, e Lucas,
capítulo 15, versículos de 1 a 6. Outro detalhe interessante nós estarmos atentando é que quando essa mensagem foi dada a Ezequiel, Jerusalém e o templo já estavam destruídos. Outros judeus já tinham sido levados cativos para a Babilônia. Então, irmãos, imaginemos o sentimento de impotência, frustração do povo judeu. Lembrando que quando a primeira leva foi conduzida para o cativeiro, pensamentos e mensagens proféticas proferidas por falsos profetas indicavam que o cativeiro iria logo terminar. O povo que tinha ficado em Jerusalém estava acreditando, assim como o rei, que a cidade não seria destruída e nem o templo. Então imaginemos como estava o povo quando essa mensagem chega aos seus ouvidos. Outro detalhe, a título de introdução, é que o início da mensagem do capítulo 34 aponta, foca os pastores de Israel, ou os líderes, que pensaram e trabalharam somente por interesses pessoais. É isso que a mensagem está denunciando. Aproveitadores, pessoas que não temiam a Deus e não se importavam com as Escrituras. O início do capítulo 34 foca esse aspecto. Mas eu quero lembrar aos estudantes dessa lição que a próxima lição, ou seja, a lição de número 8, é que estará abordando em detalhes essa situação em relação aos falsos pastores e aos falsos profetas. Então, hoje, o título da lição, Povo de Deus, Ovelhas do seu rebanho, esse assunto nos remete a versículos interessantes desse capítulo 34. E eu selecionei aqui para ajudar os irmãos nessa reflexão. E eu quero destacar, nestes versículos que eu vou citar, essa expressão, minhas ovelhas. Note a quantidade de vezes que nós encontramos no capítulo 34 essa expressão, as minhas ovelhas. A começar pelo versículo 6. Depois, irmãos, só no versículo 8 nós vamos encontrar 3 vezes esta expressão. No versículo 10, 2 vezes. Depois, nos versículos 11, 12, 15, 17, 19, 22, 31. Notemos como é relevante esta expressão, as minhas ovelhas. Aponta para relacionamento e pertencimento. Esta lição é uma ótima oportunidade para estarmos conduzindo uma reflexão diante dos nossos irmãos sobre a relevância de cada discípulo de Cristo colocar na sua mente, no seu coração, estes 2 aspectos da nossa vida com Deus: relacionamento e pertencimento. Quero sugerir aqui aos irmãos conectar o capítulo 34 de Ezequiel com o Salmo 23. Porque se o capítulo 34, a ênfase é da parte de Deus falar
as minhas ovelhas, o Salmo 23, verso 1, inicia: o Senhor é o meu pastor. Então, eis aí uma ótima reflexão que podemos conduzir, ter em mente ao longo do estudo. Deus fala: as minhas ovelhas, e o povo deve falar: o meu pastor. A presente lição, então, enfatiza esse aspecto. Meu povo é uma expressão que Deus usou, que nós encontramos no versículo 30, e ovelhas minhas. Nós encontramos essa expressão também no versículo 31. Então, essas duas expressões usadas por Deus é que sintetizam o título dessa lição: povo de Deus, ovelhas do seu rebanho. Assim, a nossa lição, ela apresenta estes aspectos sobre o povo de Deus como ovelhas. Características e atitudes de ovelhas, o estado das ovelhas, são diversos os estados retratados nesse capítulo, e por último, julgamento e providências de Deus. Quero, mais uma vez, convidar os irmãos, ao analisarmos, estudarmos e refletirmos nesses 3 tópicos, termos em mente essa relação: minhas ovelhas, meu pastor. Relacionamento e pertencimento. Assim, o tópico 1 da nossa lição, o título é: o povo de Deus como rebanho de ovelhas. Esse tópico, resumindo os 3 aspectos abordados neste tópico, aplicações espirituais extraídas de algumas características das ovelhas. Segundo, relacionamento / pertencimento. E terceiro, atitudes das ovelhas do Senhor. Irmãos, esses 2 últimos tópicos, relacionamento / pertencimento e atitudes das ovelhas do Senhor, nós vamos refletir, tendo em mente João capítulo 10, que é quando Jesus fala, ele como bom pastor e o seu povo como suas ovelhas. Quero fazer agora a leitura do texto do tópico 1 introdutório, aonde nós encontramos assim: é fundamental refletir sobre esta comparação bíblica, pois muito contribuirá na compreensão acerca das características dos que pertencem ao Senhor, suas necessidades, limitações e como se dá nosso relacionamento com Deus. Também, a título de contribuição, deixo para os irmãos outros textos que apresentam o uso metafórico de ovelhas como povo de Deus. O Salmo 74, verso 1, o Salmo 79, verso 13, Salmo 95, verso 7, Salmo 80, verso 1, o Salmo 23, Jeremias, capítulo 23, versículos 1 e 2. O povo de Deus, ele depende do Senhor. E nós vamos encontrar essa característica no texto do tópico 1.1, quando
segundo a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, alguns motivos para os crentes serem chamados de ovelhas, e aqui o texto traz 3 motivos. E o primeiro é: ovelha é um símbolo claro de dependência do crente a Deus. O povo de Deus, ele depende do Senhor para proteção, alimentação, direção, cuidado e disciplina. Irmãos, quando Deus chama o seu povo de suas ovelhas e seu rebanho, a mente do povo judeu, acostumada com as criações de ovelhas, tinha em mente o que significava a ovelha para o seu pastor. É uma dependência total. Por isso eu compartilho com os irmãos esses aspectos, que são também aplicáveis ao cuidado do rebanho, mas perfeitamente aplicáveis ao povo de Deus. Nós dependemos do Senhor. Outro aspecto é o item 3 desse tópico 1.1. Ovelhas são usadas como emblemas de mansidão, simplicidade e inocência. Irmãos, quando nós lemos sobre estes 3 aspectos, nos direciona para a ação do Espírito Santo em nosso interior. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos capacita. É o Espírito Santo que produz em nós essa mansidão, simplicidade e inocência, para que haja um imprescindível desenvolvimento espiritual. É fundamental andar em espírito. Discípulos de Cristo, caracterizados pela mansidão, pela simplicidade e pela inocência, Pastor Prates, Pastor William, só andando em espírito. Porque se nós nos deixarmos sermos dominados pelas inclinações da natureza humana, não é isso que nós vamos vivenciar. Não deixem de ler Gálatas 5:25, Gálatas 5:16 e Romanos 8:1. O próximo subtópico fala sobre a ovelha conhece o seu pastor. Irmãos, o nosso tópico 1.2, eu vou destacar aqui estas 2 expressões. Seguem porque conhecem. Das minhas sou conhecido. Então, neste tópico, nós podemos enfatizar muitos aspectos importantes na vida do discípulo de Jesus. Primeiro, trata-se de um conhecimento além do intelecto. Isso é muito importante. Quando nós estamos falando sobre conhecer o seu pastor, é mais do que o intelecto. Segundo, nós podemos conectar a reflexão sobre conhecer o pastor com Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Nesse texto, nós vemos o diálogo entre Deus e Moisés. Moisés sendo chamado, sendo comissionado, e Moisés pergunta a Deus como ele deveria apresentar Deus ao povo. E aí a resposta de Deus ao questionamento de Moisés, quando Deus diz: eu sou o que sou, me enviou, aponta para um conhecimento gradual, progressivo.
Era como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, diga ao povo que o povo vai me conhecer à medida que nós formos caminhando, à medida que Deus vai operando, Deus vai se revelando. Então, seria um conhecimento gradual e progressivo. E o próximo item que eu quero destacar aqui, um conhecimento, se é um conhecimento gradual, progressivo, à medida que vai caminhando junto com o povo, então, irmãos, é um conhecimento que envolve confiança, relacionamento, exclusividade. Porque o texto que eu destaquei aqui presente no tópico 1.2 diz: das minhas sou conhecido. Aponta para exclusividade, aponta para pertencimento e aponta para crescimento. Encerrando esta contribuição, o subtópico 1.3, eu quero destacar essas duas expressões: ouve e segue. A ovelha, ela ouve e ela segue. O texto do tópico 1.3 diz: como resultado de conhecer, as ovelhas ouvem e seguem o pastor. É preciso que cada cristão esteja atento para ouvir e distinguir a fala do bom pastor, bem como disposto para obedecer. Conhecer, ouvir, seguir. Cuidado com as muitas vozes. Nós vivemos um tempo que precisamos estar atentos. Ouvir envolve prioridade, disposição para obedecer, pertencimento e relacionamento. Que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos dirija e que nós possamos continuar desfrutando desta grande maravilha de pertencermos ao rebanho do Senhor e termos o Senhor como nosso pastor. Para a glória de Deus. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando aí o nosso ponto 1, nós aprendemos que o povo de Deus é comparado a ovelhas do rebanho do Supremo Pastor. E algumas características da ovelha são: conhece, ouve e segue o seu pastor. E assim nós podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros, ovelhas debilitadas. Meus amados irmãos, iniciando o nosso tópico 2 aqui, coube a mim falar sobre ovelhas debilitadas. Me vem à mente aqui, para introduzir esse assunto, uma história verídica, que já ouvi tanto numa das vezes que fui a Israel, como de várias pessoas que me contaram o mesmo relato. Conta-se de um grupo, de uma caravana que estava circulando de um local para o outro, em Israel, e avistaram um grupo de pastores beduínos com rebanhos, e aí pediram se podia descer do ônibus, tirar fotos, etc. E foi permitido com o guia que descessem, e foram lá, e aí tiraram fotos, o pessoal fazendo vídeos, acariciando as ovelhas, quando de repente, sem pestanejar, um dos pastores, um dos beduínos foi lá, pegou uma ovelha e abruptamente foi lá e quebrou uma das patinhas dela. O animal gemeu. E então ele calmamente pegou os esparadrapo e começou a enfaixar a patinha da ovelha e botou lá nos ombros. Quando o grupo viu aquilo, ficou estarrecido com aquilo. O que está acontecendo? Como é que ele fez isso? E foram em cima do guia. E o guia, que falava o idioma do beduíno, foi lá conversar com ele. Quando o guia foi lá para tentar explicações por que ele tinha feito aquilo, ele então explicou e disse o seguinte: olha, essa ovelha aqui é uma ovelha muito problemática. Ela já sumiu, ficou dias desaparecida, achei ela ferida, suja, e tive que levar para o veterinário, tive que gastar dinheiro com remédio, e ela ficou melhor. Depois sumiu de novo. E aí
acho ela em perigo, já com uma serpente enroscando e uma luta para poder tirar, e ela depois subiu uma terceira vez. E eu pensei que já tinha perdido ela para sempre, quando finalmente consegui achá-la novamente machucada. Os meus amigos, o pessoal que trabalha comigo já disse para mim, se desfaça dela. Se você vender para o açougue, vender para fazer comida, já não paga o que você já gastou com ela. E ele disse, mas eu gosto dela. E é por isso que eu quebrei a patinha dela. Porque ela está fraca, se ela sumir de novo agora, ela vai morrer. E para não perder ela, eu quebrei a patinha dela e vou levá-la comigo no ombro. E a minha esperança é que ela, agora com o meu cheiro, perto de mim, etc., ela acostume e ela não faça mais isso. Oh, irmãos, a lição de hoje é uma oportunidade de nós olharmos algumas feridas, algumas dores ao longo da nossa caminhada, na verdade, em vez de punição, como o livramento de Deus. A bondade e a graça do Senhor nos alcançando para não nos perder em momentos de crise ou de tentações. Vejam que nós vamos falar aqui, no nosso tópico 2.1, sobre a ovelha fraca. O autor aqui vai destacar esse assunto da ideia de negligência. Você imagina que uma pessoa que começa a ter uma alimentação precária, pobre em nutrientes, em vitaminas, em pouco tempo essa pessoa vai começar a sentir problema de esquecimento, queda de cabelo, a pele começa a ficar mais feia, a pessoa começa a não ter mais disposição, começa a ficar fraca, a pessoa vai ter anemia e pode até morrer. Ou seja, a pessoa vai ficar fraca inicialmente e até, quem sabe, morrer. A vida espiritual é a mesma coisa. E nós vamos, nesse ponto aqui, lembrar você uma coisa que, inclusive, pode ser muito abordada em sala de aula. Infelizmente, nós somos os campeões das ótimas ideias e das grandes iniciativas. O nosso problema é a falta de constância nas coisas. Sabe, muitos irmãos nossos ouviriam de Deus, em algum momento, o que disse Jacó a seu filho Rubens: tu és a minha força, porém inconstante como as ondas do mar. Muitas pessoas do nosso meio têm um ímpeto, uma garra, um ânimo de momento, mas param em pouco tempo com uma crítica, porque uma porta não abriu, porque algo não deu certo, acabam desistindo do sonho da sua vida. Diziam que era o sonho da sua vida. Então, nesse ponto eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, se você sabe o que você tem que fazer, faça. Para de ficar esperando, para de, como diz aí fora, entre aspas, empurrar com a barriga situações. Não tem que fazer? Não tem que resolver? Então faça. Sabe o que tem que fazer? Faça. Para de adiar, para de ficar empurrando isso. Segundo, você precisa lembrar o seguinte, que você não vence pelo que você faz de vez em quando, você vence pelo que você faz sempre. O segredo está justamente na constância e na perseverança. A diferença entre um campeão olímpico, por exemplo, e um fracassado, que nunca vai chegar a lugar nenhum, é que o campeão faz todo dia aquilo que os fracassados fazem de vez em quando. Então, você vence pelo que você é sempre. Olha, uma outra coisa muito importante que você precisa lembrar é o seguinte: se você pensar agora em desistir, eu quero te convidar a lembrar do pior momento da sua vida. Está pensando em parar? Quem sabe está pensando em largar a dieta? Está pensando em parar o curso? Está pensando em deixar para trás? Lembra quando você estava sem dinheiro? Lembra quando ninguém te ajudou? Lembra quando você estava com as portas todas fechadas? Lembra da sensação de derrota, de agonia que você sentiu em algum momento da sua caminhada? Eu falei da dieta aqui, irmã. Quem sabe você emagrecer um pouco, eu vou relaxar. Não, vai até o fim. Vai até aquele vestido, aquela saia que você queria usar, que você guardou. Vamos para frente. Está querendo desistir? Para agora e lembra do sabor amargo da crítica destrutiva que você ouviu. Lembra agora sabe, do momento doloroso, daquela bufetada da ingratidão. Então, se você está pensando em relaxar e desistir, você precisa agora construir um caminho consistente. Quer se erguer de novo? Você precisa fazer todo dia o que você faz só de vez em quando. Você precisa agora ir para frente. Nosso autor vai falar sobre a palavra, sobre oração, estar na igreja, cultuar. São coisas... Gente, você vê que pessoas às vezes pagam caro para ver
eu vou aprender a fórmula do sucesso. E quando você resume tudo, são coisas simples, básicas e fundamentais do dia a dia, faladas muitas vezes de forma diferente. Se eu perguntar aqui, o que você tem que fazer para enfrentar um momento difícil, todo mundo aqui sabe. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ficar firme, eu tenho que vigiar, eu tenho que ser constante, eu não posso largar o que Deus mandou eu fazer. Todo mundo sabe a receita. Então, irmãos, quer sair desse momento de fraqueza? Precisa encontrar forças na fraqueza e fazer o que Deus mandou você fazer o que você sabe que tem que fazer, não relaxar e está pensando em desistir? Lembra dos momentos de pior dor e sofrimento e continua em frente. Nosso tópico 2.2 vai mostrar, além da ovelha fraca, a ovelha doente. E aqui ele vai apontar para alguns pontos. Por exemplo, pecado. E eu acrescento aqui a ideia de vícios. Pessoas que acabaram acumulando em sua vida, ou trouxeram da vida do anterior, várias práticas que não condizem com o cristianismo ou com a palavra de Deus. E a palavra que eu deixo em cima disso para você é a seguinte: Deus pode te ajudar. Nesse momento, independente em que ponto da tua vida você esteja, Deus quer ajudar você. Deus pode tirar você nesse momento desse estado de doença. Você pode estar vivendo uma vida apática, já não tem mais ânimo, já não tem mais garra, já não tem mais entusiasmo, já não tem mais aquele brilho nos olhos, sabe? Continua avançando, mas quem olha para você não percebe a sua dor, sua tristeza, não percebe que você já não está mais no ímpeto, mas está apenas no impulso, indo com tempo programado para parar. E Deus colocou você para assistir essa aula para dizer para você, você não foi chamado para parar nem para desistir. O Senhor que te sara, que se revelou a Moisés e a Israel no deserto, é o mesmo que está agora olhando para você e dizendo, eu posso tirar você desse quadro. Eu posso levantar você agora nesse momento. Eu posso restaurar a sua vida e as suas forças. É necessário querer. É necessário fazer um esforço. E Deus fará aquilo que ninguém pode fazer. Ele estende a mão para você para levantá-lo de uma forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tópico 2.3, ele vai acrescentar um outro ponto importante. Nós já vimos aqui, dentro de ovelhas debilitadas, a ovelha fraca, a ovelha doente, e eu acrescento aqui nosso tópico 2.3, ele fala sobre a doença espiritual. E é interessante, eu vou fazer questão de ler aqui com vocês, o nosso tópico 2.3, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer, olha, lá embaixo na revista vai dizer, a enfermidade é dupla, é moral e religiosa. E ele acrescenta dizendo, e também psicológica. Meus irmãos, eu tenho uma advertência, um alerta a fazer em cima disso. Eu quero focar nessa questão psicológica. Com o tempo, vejam que a vida há 100 anos atrás era muito mais calma do que é hoje. Por exemplo, os registros de síndrome do pânico, por exemplo, quase não tinha. Agora, por outro lado, com a coqueluche de coisas, pessoas acabam se desdobrando, a vida é muito mais corrida, muito mais frenética, muito mais estressante. E o que acontece com as pessoas? As pessoas vão vivendo à flor da pele. E isso tem consequências. O ser humano foi feito para viver em relação ao estresse um pico e a pessoa recua. Vem o pico do estresse e volta. Agora, quando a pessoa começa a viver sob estresse constante, sabe, e não volta, isso vai ter desdobramento, vai ter consequências. E a gente está lidando agora com essa situação de pandemia, isso acabou potencializando muito e agravando quadros psiquiátricos, casos psicológicos. Pessoas hoje que estão vivendo hoje dopadas, outras vivendo a poder de psicotrópicos. Pessoas que hoje, infelizmente, acabaram se rendendo ao pânico, ao medo. Medo de morrer, medo de pegar Covid, medo disso, medo daquilo. Perderam a convivência com as pessoas, entraram num quadro de depressão. Sabe, irmãos, queridos, eu faço um alerta aqui. Nós não podemos
permitir que o que chegou na nossa vida de enfermidade, seja psicológica ou qualquer outra origem, permaneça na gente. Eu quero dar alguns conselhos aqui em relação a isso. Vejam, só para você ter uma ideia, algumas coisas importantes a serem feitas em cima disso pode ajudar muito. Você precisa, primeiro, investir em ter paz com Deus. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quando uma pessoa tem paz com Deus, automaticamente muitos dos males que podem atingir a sua vida serão eliminados ou vão ser diminuídos muito. Então, esse é um ponto, é uma sine qua non, é um ponto muito importante. Segundo, você precisa investir em dormir bem. Você pode morar num barraco. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Se uma pessoa tem um ar-condicionado, um colchão digno, uma pessoa consegue dormir com o ambiente em silêncio, se ela dorme bem, ela vai viver melhor que uma pessoa que mora num palácio, que tem uma cama de 20 mil reais, um colchão de 15 mil reais, e a pessoa dorme mal, só dorme a poder de remédios. Então, se você dorme mal, sua vida é uma miséria. Então você precisa investir em dormir bem. Outro ponto, investir em comer bem. O que é isso? Tentar comer com qualidade, diminuir aquilo que não faz bem. Por exemplo, já se sabe hoje que problemas de depressão e ansiedade podem ser muito diminuídos, não sei se você sabe disso, com alimentação pobre em carboidrato e açúcar, uma pessoa diminuindo a dieta em relação a carboidrato e açúcar, isso ajuda muito numa combinação, dormindo melhor, comendo menos açúcar e carboidrato e começando a ter atividade física regular. Muitos casos, por exemplo, de depressão leve a moderada ou sumiram ou diminuíram muito. Então, invista, sabe? Infelizmente, nós somos o povo que valoriza a cura e despreza a saúde. Pessoas para serem curadas vão, eu vou aonde tem que ir, eu faço a campanha, vai ter um pastor fulano que é muito usado, mas quando está com saúde joga na lata do lixo. Então, ele vai tratar aqui, no tópico 2.3, sobre doença e vai abordar também o psicológico. Irmãos, invista em dormir melhor, em comer melhor, invista em poder ter alguma atividade física, invista em ter folga e férias. Folga e férias. Sabe, eu tenho viajado muito para vários lugares do mundo. E uma coisa que eu acho interessante é que todo lugar que eu já viajei no mundo, eu tive até hoje em 23 países. Em quase todos eles eu encontrei japonês. Chapeuzinho, câmera, celular na mão e tirando foto, comprando coisas. Eles trabalham muito. As férias deles são bem menos que as nossas. Mas eles têm muito menos feriados e folga do que a gente. Mas quando chega as férias, você não vai achá-lo, ele está viajando, sabe? É a mentalidade, ele quer curtir, ele quer viver aquele momento, ele quer ter prazer naquele momento. É investir em ter lazer. Então, sabe, começa a pensar nisso, sabe? Incorporar na tua vida uma outra mentalidade. Você pode ver que não estou falando de dinheiro, estou falando de mentalidade. Porque uma pessoa pode não ter dinheiro, eu vou tirar um final de semana aqui, perto aqui, eu vou com a minha família. O que acontece? Você pode ver, a mentalidade de pobre é o quê? Vender férias. A mentalidade de rico é o quê? Ele trabalha igual um camelo para ter férias. Então, invista nisso. E eu termino esse ponto trazendo esse alerta para você. Tá bom? E por falar em férias, por falar em viagem, eu quero fazer um anúncio aqui, um convite muito especial para você. Nós estamos em fevereiro. Mês que vem, em março, dia 23 de março, eu estou levando a nossa 19ª caravana. Nós vamos para Paris, Egito e Israel. É uma viagem de 23 de março a 4 de abril. Nós temos agora 3 vagas para essa caravana. Quem sabe você que está assistindo agora esse vídeo tem interesse de ir com a gente. Eu quero convidar você para estar comigo nessa viagem. Olha, é uma experiência singular. Eu tenho, inclusive, uma promoção para quem quiser ir com a gente, sabe? Para poder parcelar essa viagem. Então, se você tem um sonho, quer ir com a gente, não precisa de visto, só passaporte. Vem com a gente. Nós vamos dia 23 de março, sair daqui do Rio de Janeiro e chegada dia 4 de abril. Paris, Egito, Israel. Me chama aí no privado, eu dou todas as informações. Eu quero agradecer por essa oportunidade aos pastores, pastor Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês. Então, guarda essa palavra na tábua do seu coração, que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando aí o nosso ponto 2, nós aprendemos nesse ponto 2 que há ovelhas que espiritualmente portam deficiência, isto é, necessidades especiais. E assim nós vamos direto ao ponto 3,
fechando o estudo da nossa lição de hoje. Vamos então ao julgamento e providências de Deus. Meus irmãos, no capítulo 34 do livro de Ezequiel, o profeta anuncia o julgamento divino contra os maus pastores, ou seja, os governantes e líderes de Israel. Também anuncia julgamento contra os que estavam no rebanho e adotavam atitudes prejudiciais ao bem-estar coletivo. O texto também revela as ações de Deus em favor de suas ovelhas e nos brinda com uma mensagem de esperança futura com a vinda do pastor messiânico, Jesus Cristo, o nosso querido bom pastor. De acordo com a Bíblia de Estudo do Expositor, uma das fontes de minha pesquisa, os pastores do capítulo 34 do livro de Ezequiel são os reis de Judá, mais especificamente os últimos 4, Zedequias, Joaquim, Jeoaquim e Joacás, num período de 606 a 586 a.C. No sentido mais amplo, nós também podemos incluir toda a liderança espiritual daquela época até os dias atuais. Vamos então ao primeiro subtópico 3.1, atitudes soberbas e egoístas. Conforme 2 Timóteo 3:1-5, a palavra de Deus confronta os seguintes pecados. Vamos então o que diz a Bíblia. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí a palavra de Deus recomenda, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Para uma melhor compreensão, recomendamos que você também leia Romanos 15:1-4, Filipenses 2:3-4 e 1 Coríntios 10:4. Vamos ao segundo subtópico do ponto 3, atitudes que causam feridas e tropeços. É preciso vigilância, meus irmãos, vigilância constante, pois as nossas ações, as nossas palavras ou a nossa omissão, elas podem provocar feridas profundas e causar tropeços, vindo a dificultar o desenvolvimento do rebanho do Senhor. Vamos ver o que diz a Bíblia sobre isso? Colossenses 3:8 diz, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 1 Coríntios 12:25 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazei. E assim nós podemos aprender com esse ponto tão importante que a gente tem que tomar cuidado para não ser escândalo na casa do Senhor. As pessoas olham para nós e elas esperam receber de nós como um bom exemplo. Então nós temos que tomar cuidado. É isso que a escola dominical proporciona também dentro do nosso estudo sistemático. Que extraordinária oportunidade de melhorarmos como cristãos, como irmãos, para podermos sempre saber que a gente tem que tomar cuidado, porque um deslize nosso podemos causar tropeços. E ai daquele, ai daquele que causar tropeço na casa do Senhor, Então vamos assim fechar o último subtópico 3.3, a providência divina. Taylor, comentando sobre Ezequiel 34, 17-22, ele diz, os cidadãos poderosos e prósperos que tomavam gananciosamente para si todas as coisas boas da terra,
negando o seu benefício aos seus semelhantes, seriam julgados pelo pastor. O rebanho será realmente purificado, não somente de sua má liderança, como também dos maus membros. Vamos ver o que disse o Senhor Jesus sobre esse ponto? Olha que extraordinário. Eu, Jesus dizendo, sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 11 a 16. Interessante ficar claro aqui que nesse texto, no versículo 16, Jesus está falando de juntar em seu aprisco a igreja gentia, judeus e gentil, sem distinção. É o tema desse subtópico, né? O que nós estamos trabalhando, para que a gente entenda que não pode haver divisão entre nós, porque o próprio Senhor Jesus, ele deixou bem claro e deixou para nós o exemplo. Então, concluindo, nós podemos dizer que, como ovelhas do rebanho do Senhor, nós precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina e promessas. Eu gosto muito do pastor Marcos Santana, que ele sempre deixa bem claro, quando ele trabalha esse ponto, ele sempre deixa claro isso para a gente, como é o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Então, nas suas preleções, pastor Marcos Santana sempre faz questão de frisar isso, né? Julgamento, disciplina, promessa, qual a intenção, o que o Senhor busca com aquilo. Então, é muito importante prestar atenção e a gente fazer um apanhado de tudo isso e fazer dessa uma verdadeira aula. Concluindo a nossa lição de hoje, fechando aqui o nosso terceiro ponto, como ovelhas do rebanho do Senhor, precisamos saber que o cuidado de Deus com o seu povo inclui julgamento, disciplina e promessas. E é necessário nos submetermos ao pastoreio do Senhor Jesus. E assim nós encerramos anunciando a próxima. Querendo o bom Deus, vamos estar de volta compondo esta mesa semana que vem para estudarmos a lição de número 8, cujo tema é mensagens contra os falsos profetas e pastores infiéis. Então, nesse momento, eu vou convidar aqui o pastor William Barros para fazer uma oração e peço a você juntar-se a nós nessa palavra de oração. Muito obrigado por ficar conosco até aqui, muito obrigado por estar juntos fazendo esse trabalho tão importante. Então, oremos ao Senhor com o pastor William Barros. Oremos então, meus irmãos. Querido Deus, te agradecemos por mais uma aula, por ter nos concedido a oportunidade de chegar a muitos irmãos com a mensagem da Tua Palavra. Dessa feita, Senhor, que a Tua Palavra possa mudar corações, possa, ó Deus, levar pessoas a um outro nível espiritual. É a nossa confiança, é a nossa certeza, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.